Retomamos então as nossas reflexões em torno da mediunidade. Queremos dizer, de antemão, que tudo aquilo que nós falamos aqui sobre virtudes, comportamentos, escolhas, nós ainda não somos. É o nosso ideal. Sabemos o caminho, mas ainda falta nos apropriarmos desses conhecimentos e colocá-los em prática. Então não pense que o João Elias é esse bambambam, não. É um ser aqui, como me disse um amigo meu, tu és um réprobo do passado tentando se reequilibrar no presente. Como todos nós, ou a grande maioria. Uma das questões que a gente tem que refletir é o relacionamento dos componentes de uma reunião mediúnica. Em hipótese nenhuma deverá acontecer inimizades, mágoas, ressentimentos, rancores. Se isso acontecer, é melhor suspender as atividades de intercâmbio até que se ajustem os litigantes. E se isso acontecer, é uma influência das trevas, que desejam criar cisânia, separações, animosidades de uns com os outros, naturalmente criando dificuldades ou interrompendo as atividades. É de bom alvitre que os companheiros da reunião mediúnica tenham uma amizade robusta uns pelos outros, que se conheçam, que conheçam as dificuldades uns dos outros, para podermos nos auxiliar mutuamente, orarmos uns pelos outros, sustentarmos através das vibrações da prece. Este é um lastro vital e indispensável mesmo na atividade mediúnica. E vamos então para o médium principiante, que é aquela criatura que começa a sentir os primeiros sinais da mediunidade ostensiva, mas que ainda não tem um conhecimento, não tem uma instrução em torno da questão. E que precisa então de ajuda, de auxílio. E normalmente vai buscar este auxílio, esta ajuda, esta orientação, esses esclarecimentos na casa espírita. Nós vamos refletir sobre a conduta do médium iniciante e ao mesmo tempo a conduta da casa espírita em relação a estas questões. É necessário que haja comunicação de toda espécie para vos ensinar a distinguir os espíritos bons dos maus e para que vos sirvam de espelho. Livro dos Médiuns, questão 268, item 16. Colocamos essa questão porque é muito comum, quando surgir uma comunicação meio complicada, meio desajustada, a gente pensar, por exemplo, que a casa não está com as suas defesas espirituais estabelecidas. Lê do engano. Uma casa séria sempre terá suas defesas vibratórias prontas para qualquer evento, para qualquer situação. É que preciso que existam todos os tipos de comunicação para a nossa instrução, para nós aprendermos a discernir, a conhecer os espíritos comunicantes. Não é porque este ou aquele médium da comunicação de espíritos sofredores, na sua maioria, que ele é um instrumento inadequado ou com deficiências. Não, ele reencarnou com esta possibilidade, com esta situação, com esta estrutura da faculdade mediúnica para atender mais os sofredores. Outros médios serão mais maleáveis a espíritos suicidas, não todos. Porque o espírito suicida exige muito do instrumento mediúnico. Então não é qualquer médium que recebe espírito suicida. Mas alguns trabalharam o seu psiquismo
e a sua estrutura fisiológica para ser instrumento desses irmãos necessitados. Outros são mais dados a receberem espíritos revoltados, perversos, maus, outros a espíritos atormentados, outros a espíritos justiceiros, e todos são médios. E é nós que temos que distinguir. Muitas vezes os benfeitores permitem, inclusive, que espíritos mentirosos, mistificadores se comuniquem para que a gente aprenda a discernir. Está lá no livro dos Espíritos essa informação. Nós é que precisamos aprender a discernir, a distinguir as comunicações. Não é o médium que está com problema. Ele é só o telefone. Que o espírito levanta e fala. Não era assim que Chico dizia? Que ele era só o secretário que atendia o telefone? Então nós precisamos nos instruir quanto a isso. Senão às vezes a gente peca por excesso de preciosidades. Então é bom que os companheiros do grupo mediúnico se deem, se amparem, se sustentem, conheçam-se, saibam das aflições, das dores e dificuldades, das dúvidas, das incertezas uns dos outros, porque é isto que forma o ser coletivo consistente, capaz de suportar as investidas das sombras que nós sofreremos, como veremos mais adiante. Quando a gente não está resolvido a progredir, o mundo espiritual inferior nem nos nota. Nós, num primeiro movimento em busca do progresso, eis que atiçamos a inveja de muitos desencarnados e de alguns reencarnados também. Então é necessário que existam todos os tipos de comunicação para que nós aprendamos a distinguir as boas das más e os espíritos em todos os sentidos que nos for possível. Por isto que Allan Kardec escreveu O Céu e o Inferno, com comunicações mediúnicas de todos os tipos de espíritos, para que nós também aprendamos ali os alicerces da distinção dos nossos comunicantes. Milhares de pessoas todos os anos batem as portas dos centros espíritas apresentando sintomas de fenômenos psíquicos, desejando ser amparadas e assistidas a fim de se livrarem do desequilíbrio íntimo, adquirindo alívio e recuperação. Isso efetivamente acontece. Muitas vezes o alívio e a recuperação dar-se-á pela faculdade colocada em prática a serviço do bem. No livro Seara dos Médiuns, Emmanuel diz assim, que todos aqueles que reencarnam-se como médiuns ostensivos, ao longo da sua existência, sempre vão receber orientação, instrução, apelos, pedidos dos seus benfeitores espirituais. Mas se eles não ouvirem, não atenderem esses apelos, com o tempo, esses benfeitores deixam-nos a sós e por contas deles mesmos. E conclui assim o benfeitor espiritual. Estes continuam médiuns, mas só a lei divina sabe como. Sem a assistência dos benfeitores, só Deus sabe. Então, muitas vezes, esses primeiros sintomas que conduzem a criatura à casa espírita, ela recebe a orientação, recebe o convite para os estudos, para que depois se prepare para a prática, colocar em trabalho a sua atividade, a sua faculdade, mas ela pode aceitar ou recusar. É questão de livre-arbítrio. Os espíritos bons nunca nos obrigam a nada. Sempre respeitam o nosso livre-arbítrio.
Os que nos obrigam são os espíritos atrasados, perversos e maus, que querem nos conduzir. Os espíritos bons querem nos ver livres de qualquer amarra, de qualquer empecilho. Grande parte dos médiuns principiantes quer desenvolver a mediunidade, desconhecendo completamente o que isso significa. Desejam participar de imediato de um trabalho mediúnico. Acreditam que unicamente na sessão mediúnica desenvolverão sua mediunidade. Seus obsessores serão doutrinados, ficando livres deles e adquirindo o equilíbrio tão almejado, a paz esperada e a saúde espiritual. Pode ser que sim, mas na maioria das vezes não. A faculdade é para o exercício durante a existência física e além do túmulo. Continua-se esta experiência, esta vivência, este aprendizado. O obsessor de hoje é o que fez dele o obsidiado ontem. É um amigo que foi traído, é um companheiro que foi abandonado, é alguém que foi ludibriado, é alguém que confiou na criatura e sofreu a traição. Nas várias facetas da traição, alguém que sofreu calúnia, difamação. Então o obsidiado é hoje o obsessor é hoje o que o obsidiado fez dele ontem. E é dever do obsidiado reconquistar a simpatia desta criatura, pela sua transformação moral, pelo exemplo de dedicação ao bem, ao auxílio aos outros, à fraternidade, à solidariedade, à prática da caridade. Com o tempo, o desencarnado vai se dar conta que o outro está construindo a sua felicidade e ele continua infeliz. E vai se modificar. Então não é a presença na reunião mediúnica que vai resolver os problemas, é a transformação moral do indivíduo. Por isso que nós colocamos no finalzinho das atividades anteriores a esta, aqueles slogans, entre aspas, aquelas máximas ali, né? Para que a gente reflita. O bom médium é aquele que é simpático aos bons espíritos, e a simpatia dos bons espíritos se conquista fazendo bem, praticando bem. Como o dirigente da reunião mediúnica deve proceder nesses casos? O que é recomendado fazer-se com os médiuns novatos? O que vamos fazer com essas criaturas? Casas espíritas que se preocupam em criar equipes sem nenhum estudo sério podem levar muitas mentes à viciação fenomênica e ao despautério. Então, primeiro, o alicerce que é o estudo, o conhecimento. Colocar alguém na reunião mediúnica que não tenha conhecimento teórico das bases do espiritismo é como colocar um neófito que nada entende de química no laboratório de química para ele misturar substâncias. Vai dar um desastre. Então, primeiro, orientar a criatura, nosso irmão, que estude, que se instrua, que aprenda a conhecer a sua faculdade, sem pressa. Somos espíritos imortais. Um passo de cada vez. Quando for para a reunião mediúnica, vá com consciência clara das dificuldades, dos desafios, mas também daquilo de bom que se pode colher na sua prática. As bênçãos, como diz o nosso título do nosso livro sobre o qual estamos falando aqui. Desafios e bênçãos na mediunidade. Então, primeiro orientar, esclarecer. Os médiuns novatos em perturbação, logicamente, necessitam primeiro de um tratamento espiritual pelo passe magnético, fluidoterapia e água fluidificada.
acompanhada de orientação evangélica pelo estudo metódico espírita em grupo e estimulá-los à leitura de obras espíritas. Quanto mais ler, melhor, porque vai esclarecendo, vai clareando os horizontes mentais e ampliando-os também. Dirigi-los fraternalmente, sem pressa, para o entrosamento progressivo nas atividades de assistência aos mais necessitados e sofredores. Isto porque servir é o mecanismo de aprendermos a amar. Conviver com sofredores, sentir-lhes as dores, as aflições, as dificuldades, para depois entendermos os tormentos dos desencarnados. Primeiro, aquilo que conhecemos, para depois mergulharmos naquilo que ainda desconhecemos. Ensinar-lhes que somente no estudo bem dirigido e no trabalho do bem aos outros vão desenvolver suas forças psíquicas para a prática segura no futuro, em uma sessão mediúnica, sem pressa, sem atropelos. Primeiro nos conscientizarmos do que é mediunidade, como educá-la, como conduzi-la corretamente, estudarmos a vida desses médiuns mais experientes que nos legaram um histórico de realizações. Aprendermos com eles, sabermos que não estaremos isentos de dores, aflições, de perseguição dos espíritos desencarnados e reencarnados, termos cuidado com a lisonja, com algum séquito que se queira construir em torno de nós. É de bom alvitre que o médium na casa espírita permaneça anônimo, dentro do grupo, que o grupo o proteja. Aonde foi recebida a comunicação? No grupo. Quem recebeu? Foi no grupo. E o trabalho tem o aval dos nossos benfeitores espirituais. Ah, mas eu queria falar com o médico que recebeu. Foi no grupo tal. E a gente tranca o pé e não diz. A não ser que o médium queira se revelar, porque aí é uma questão de vaidades, né? Mas se ele for um bom médium, vai desejar permanecer no anonimato, protegido pelo ser coletivo que é a reunião mediúnica. Se forem sinceros, permanecerão no grupo para se aprimorarem ao longo do tempo, com esforço e método. Caso contrário, buscarão outros núcleos até encontrarem um que lhes atenda o afobado desejo da prática mediúnica. E é o que diz o Espírito Erasto no Livro dos Médiuns. Deixe que se vão pavonear em qualquer outro ambiente. A doutrina espírita nada perde com o seu afastamento. Mas nós sentimos, porque é um companheiro que está à beira do abismo, a caminho da derrocada moral. E isso nos dói, nos aflige, nos incomoda. Aqueles que estamos aprendendo a fraternidade legítima, quando alguém tropeça e cai, a gente cai um pouco com ele vibratoriamente, sofre. Porque nós já nos damos conta que se uma criatura cair na humanidade, toda a humanidade cai com ele. É a nossa família humana, não é só no centro espírita, no nosso lar, na nossa família, na nossa sociedade. É a família espiritual matriculada na escola terrestre. Todos somos irmãos. E os mais revoltados, os mais furibundos, os mais perversos, os mais maus, é que precisam de mais assistência, de mais oração, de mais preces. Quando a gente ouve notícias de um crime, por exemplo, que está muito na moda agora, o feminicídio, quem de nós ora pelo assassino?
que é o mais comprometido, que é o que semeou para si ursos e espinhos para colher mais tarde. Vai ter que colher, é da lei. O rigor da lei, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, na segunda parte do livro Dramas da Obsessão, Dramas da Obsessão, que escreveu através de Ivone do Amaral Pereira. A segunda parte intitula-se O Rigor da Lei, que cobra do calceta até o último ceitil. Não é uma punição, é um ressarcimento à consciência culpada. Quem ora pelo feminicida? Pelo parricida? Quem ora pelo nosso irmão Trump, tão envolvido em guerras e rumores de guerras, o nosso Putin? São nossos irmãos. Estão naquele pedestal temporário do poder, mas vão cair. O túmulo a todos nos aguarda e chegamos no mundo espiritual com que valores? São os mais necessitados, são os que mais necessitam de amparo. Qual é a finalidade da reunião mediúnica? Na maioria das vezes não é assistência aos desencarnados sofredores. Quem são eles? São esses espíritos que durante a sua vilejatura carnal fizeram esses desmandos todos. Traficantes de drogas, dependentes químicos, corruptos, corruptores e tudo mais. Como estão no mundo espiritual? Totalmente atormentados. Quando nos perguntam assim, como é que fulano, sabe como é que fulano está no mundo espiritual? Sei. Como é que ele vivia na terra? Ah, assim, sabe? Então é assim que ele está. Foi uma pessoa do bem, honesta, íntegra, está muito bem, obrigado, continua progredindo, continua fazendo bem, continua honesta. Foi desonesto, foi viciado, está mal. Foi uma pessoa furibunda, que não aceitava auxílio, revoltado, colérico. Está complicada a situação dele no mundo espiritual. Não é preciso que o Espírito venha na reunião mediúnica dizer como é que está. Se foi um bom filho, respeitou os pais, honrou seus pais, desencarnou jovem, está muito bem. Cumpriu sua tarefa, concluiu a sua etapa, tinha um tempo para a existência física e o cumpriu, voltou para lá, para casa. Está muito bem. E às vezes a gente fica atormentando a criatura que está lá para saber como é que ela está bem. Agora, se foi alguém desleixado, desobediente, que não cuidava dos pais, que não tinha honra, está mal. Está em dificuldade. Cada um recebe segundo as suas obras. Não foi isso que nos ensinou Jesus? Resumindo a justiça divina nesta frase que a gente fala e não para pensar nela. Aqui ou lá, nós recebemos segundo as suas obras. Allan Kardec foi mais fundo, ampliou um pouco a visão, quando na Gênesis ele escreveu: somos hoje o que fizemos nós de ontem e seremos amanhã o que quisermos fazer de nós hoje. Isso no corpo ou fora dele. Continuamos na vida. São essas reflexões que a gente deve fazer sempre. Na questão número 410 do livro O Consolador, o autor espiritual Emmanuel relaciona os mais perigosos inimigos dos médiuns naquele tempo, né? Os implacáveis espíritos perseguidores. Os religiosos que condenam a mediunidade, a rigorosidade da medicina oficial para com os médiuns, todos são loucos. Né? A força policial que persegue e aprisiona atendendo à ação judicial. Isso era comum à época que ele escreveu o livro. Prendiam os espíritas, não podia abrir casa espírita, as reuniões se davam em grupos familiares e escondidos, a maioria ainda. Um espírito, um médium que não tinha conhecimento da prática mediúnica, que não sabia conter-se, era louco, ia por choques, internado nos hospícios.
São esses os maiores inimigos do médium? Os religiosos que condenam a mediunidade, que não aceitam a comunicabilidade dos espíritos. Como nós que fomos católicos antes de sermos espíritas, fomos evangélicos antes de sermos espíritas, que também condenávamos. Porque para nós a existência era única, né? Iniciava-se no berço, concluía-se no túmulo, e o destino da criatura estava definido naquela curta ou longa ou média existência. O Espiritismo alargou-nos os horizontes, ampliou-nos as concepções. Mas não são esses os inimigos do médium. São outros. Na realidade espiritual, os inimigos dos médiuns são outros, quase imperceptíveis. O primeiro inimigo do médium reside nele mesmo. É no íntimo de si mesmo que ele vai defrontar os maiores adversários para a execução de suas tarefas espiritistas, seja na mediunidade ou não. Esses inimigos do progresso espiritual são o personalismo. Traduza-se por orgulho. O desejo de ser mais importante que os outros, de receber aplausos, de ser notado, de ganhar fama. A ambição de qualquer natureza, mesmo que seja de receber gratidão daqueles que recebem benefícios da sua faculdade. Nós não precisamos de gratidão, nós precisamos de sermos gratos. Nós somos muito ingratos. Por isso, Joana de Ângeles escreveu o seu último livro da série psicológica exatamente com esse título: Psicologia da Gratidão. Que para nós, na verdade, não é novo. Nós que fomos católicos e protestantes, em muitas reencarnações anteriores à nossa, principalmente os que fomos protestantes, citamos muito Paulo de Tarso. Na sua carta aos Romanos, na sua carta aos Colossenses, aos Filipenses, quando ele escreveu: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Joana de Ângeles só desdobrou isso em mais de 200 páginas de um livro magnífico, Psicologia da Gratidão. Então não temos que ter ambição nenhuma. A nossa ambição é de servirmos, e servirmos, e servirmos. A ignorância, que é a mãe de todos os males. Por isto, afiançamos aqui na primeira parte a necessidade do estudo permanente do médium. Estudar sempre, cada vez mais. E a rebeldia, que também citamos aqui, uma das nossas características dos espíritos da terceira hora, e somos rebeldes e facilmente nos revoltamos e às vezes abandonamos tudo, chutamos o balde ou aquilo que sustenta a barraca e vamos embora, afoitos, e perdemos a oportunidade do nosso progresso intelecto-moral. E vamos viver uma existência atormentada. Há muitos anos atrás, eu conversei com um senhor, ele estava com 70 e poucos anos. E ele foi na casa espírita, queria conversar com alguém. E ele me disse assim: não, eu frequentei esta casa na minha juventude, e eu era médium, e trabalhava na mesa, mas aí resolvi sair, abandonar, porque era muito compromisso, não é? Então eu fui abandonando, fui deixando, e pedi aos benfeitores e a Jesus que
me suspendesse a mediunidade, se fosse possível, porque eu não queria trabalhar. E por um tempo eu até que andei bem. Mas agora, depois que eu estou já numa certa idade, eu ouço e vejo os espíritos e eles me cobram que eu reencarnei para auxiliá-los a se libertarem das suas aflições, das suas dores, dos seus tormentos, e eu não fiz isso. E agora, meu irmão, o que eu faço? E eu disse para ele, vamos estudar, vem para a casa espírita, vamos estudar, vamos começar a dar passe, aliviar as dores, aflições. E ele nunca mais voltou. Como está, não sei, só as leis divinas sabem. Porque é preciso também boa dose de humildade para sermos bons médios. Em qualquer trabalho da atividade espírita, a humildade é necessária. A mediunidade, na verdade, é o sistema nervoso da casa espírita, se podemos assim nos referir. Ele está presente em todas as atividades. Na recepção fraterna, no atendimento fraterno, está ali o benfeitor inspirando, auxiliando, anotando o nome da criatura, onde mora, seus familiares, para ver o que se pode fazer para aliviar a sua situação. No passe, no grupo de estudo, quantos espíritos desencarnados que estão se preparando para reencarnar, estudam conosco que a gente não vê. Estão em busca de conhecimento, libertar-se da ignorância para poder reencarnar em melhores condições. Então essa rebeldia tem que ser trabalhada. Médium rebelde está a caminho do abismo. Que o médium que não se sinta com forças de perseverar no ensino espírita, se abstenha, pois não tornando proveitosa a luz que o esclareceu, será mais culpado e terá de expiar a sua cegueira. Livro dos Médiuns, capítulo 31. Abstenha-se, aliás, é uma recomendação do Evangelho segundo o Espiritismo. Na dúvida, abstenha-te. Se você não sentir conforto, por isso que o candidato, o médium principiante, tem que se instruir, tem que saber o que ele vai fazer, para quando ele escolher investir na prática mediúnica, ele tenha consciência do que está fazendo. Não tem que ter pressa, então. Não tem que atropelar nada. O futuro, a vida futura, infinita, nos pertence ao nosso galardão. O que pensar dos médiuns que falam, eu gosto mesmo de trabalhar na mediunidade e ajudar os que mais sofrem, enfim, fazer a caridade que Jesus nos ensinou. Não gosto da teoria, é muita falação, eu prefiro a prática. O que conheço do Espiritismo, somado à minha experiência, já é o bastante. Não preciso de mais estudo. Estudar muito a doutrina perturba minha mente e meu trabalho. É um bom sofisma, né? Muito bem colocado, muito bem estruturado. Isso quem citou, quem disse foi um espírito desencarnado, mas para o seu médium aqui a gente ajustou a linguagem. Acontece. E eu já vi pessoas que me disseram, eu não preciso mais estudar, já sei tudo da doutrina, eu só quero praticar a mediunidade. Também faço o que é melhor entender, livre-arbítrio. Não temos que nos impor aos outros. Os benfeitores não se impõem a nós. Nós vamos orientar, se a pessoa quiser orientação, se não quiser também, paciência. Não temos o direito de cercear o livre-arbítrio dos nossos irmãos. Nosso anjo guardião não faz isso conosco, e ele conhece esta e as existências anteriores e as nossas necessidades reais, mas deixa o nosso livre-arbítrio livre sempre. Esclarecemos que o médium espírita é um aprendiz como qualquer outro companheiro da fé.
Em Espiritismo não se conta tempo de serviço. Não basta, não é te dizer, eu tenho 30, 40, 50, não importa. A pessoa que chegou ontem pode ter mais mérito do que eu, mais dedicada do que eu, trabalhar mais do que eu, fazer mais do que eu. Então não se conta, não é o tempo de Espiritismo que conta, é o aproveitamento que temos em relação ao conhecimento que já conquistamos. Um aluno necessitado de se iluminar constantemente, um discípulo chamado a conquistar as virtudes cristãs, um canal mediúnico sujeito a receber e aceitar tanto a inspiração de entidades benfazejas, como das inteligências perversas e mistificadoras, dependendo sempre da direção e uso que dê a sua faculdade mediúnica ou a sua função mediúnica, ou da moral que ele viva. A qualidade da faculdade mediúnica está diretamente associada à moral do médium. O estudo sério nunca perturbou ou fez adoecer pessoa alguma. O médium precisa amar mais a doutrina espírita, estudando-a com prazer e disciplina. Mediunidade e Discernimento é um livro antigo, não sei se todos conhecem, do Walter Barcelo. Já desencarnou, foi um grande trabalhador da doutrina espírita, um grande escritor, uma criatura de muito conhecimento e evidência doutrinária. Interpretar as seguintes questões. Os espíritos superiores não comparecem às reuniões em que sua presença é inútil. Quando isso acontece? Nas reuniões frívolas. Não estamos interessados, não somos sérios. Livro dos Médiuns, questão 232. Assim, toda vez que os homens se reúnem, há entre eles uma reunião oculta de simpatizantes de suas qualidades ou de suas imperfeições. E isso sem qualquer ideia de evocação. Juntaram-se as criaturas, reúnem-se espíritos afins a eles. Isso acontece em qualquer ambiente. Na balada, lá estão os espíritos que gostam da balada. Qualquer reunião séria atrai espíritos sérios. Qualquer reunião frívola, não pode ser mediúnica, atrai espíritos frívolos. Reunião onde se cultivam tradições, atraem-se espíritos tradicionalistas. Pode ser bons, pode ser maus. Toda reunião de criaturas reencarnadas constrói o seu séquito de desencarnados. Questão 211. Para aqueles que têm compromisso com a faculdade mediúnica em desenvolvimento, a primeira condição é colocar-se com fé sincera, sob a proteção de Deus, e solicitar a assistência do seu anjo de guarda, que lhe conhece as peculiaridades. A segunda condição é aplicar-se ao estudo prévio da teoria, a fim de que não se deixe influenciar pelos espíritos maus e ignorantes, e evitar os inconvenientes peculiares à inexperiência. Questão 211 do Livro dos Espíritos. Todos será que agem assim? Ou todos os companheiros que iniciam conhecem, leram, estudaram o Livro dos Médiuns? Veja, as orientações são do Livro dos Médiuns. São orientações indispensáveis para qualquer um que vai exercitar-se na prática mediúnica. Que relação podemos estabelecer entre a parábola do bom samaritano e a prática mediúnica de feição terapêutica realizada nos centros espíritas? Todos conhecemos a parábola do bom samaritano, né? Um homem descia de Jerusalém, a cidade de luz, para Jericó, a cidade dos vícios e da perdição. No caminho foi assaltado por quem? A parábola não diz. Bateram,
rodearam e deixaram-no ferido, quase a morrer, na beira do caminho. Por ali passou um sacerdote, olhou e seguiu adiante. Um saduceu, que era funcionário do templo, também passou, olhou e seguiu adiante. E vinha um samaritano, uma pessoa de má vida. Para os judeus, os samaritanos eram pessoas de má vida, uma raça impura. Vinha viajando, viu o homem e teve misericórdia dele, ou compadeceu-se dele. Desceu, pesou suas feridas, colocou-o na animária e conduziu-o a uma hospedaria. Cuidou dele, no dia seguinte deu algumas moedas ao estalajadeiro para que ele cuidasse do homem, que ele tinha que ir ao seu destino, e na volta, se de alguma coisa faltasse, ele completaria o pagamento. Na reunião mediúnica, algo semelhante acontece. O recinto das experiências medianímicas pode ser comparado à hospedagem acolhedora e gentil que acolheu o homem caído. O homem caído na hora do caminho, consideremos-lo o espírito tombado nos próprios enganos. Descia de Jerusalém para Jericó, da cidade luz para os tormentos das viciações. Tomou os próprios enganos, porque a sintonia vibratória, sintonia que ele conduzia, atraiu os assaltantes, os salteadores. Mas a reunião mediúnica é esta hospedagem, essa hospedaria, que acolhe, recebe, aceita o sofredor. O médium doutrinador, o dirigente, assemelhamos-lo ao encarregado da estalagem. Aceitou, recebeu, atendeu os dois viajantes. Os médiuns recalcitrantes, examinemos-los como o doutor indiferente e o levita sem piedade. O médium tem que ter alguns resquícios de piedade. Olha só o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo: a piedade é a virtude que nos aproxima dos anjos. Compaixão pelas dores do próximo. Claro que um médium recalcitrante não vai sentir isso. Ele está ainda conduzido pela rebeldia, quase revoltado. O médium obediente ao mandato do serviço socorrista, tenhamo-lo como bom samaritano. Acolheu, cuidou, pesou as feridas e seguiu adiante para o seu objetivo. Deixou os cuidados, aos cuidados da hospedaria, o enfermo. E havia entre Jerusalém e Jericó, convencionemos a estrada dos deveres fraternos por onde todos transitamos. Não é o samaritano, não é o doutor da lei, não é o levita, são os nossos irmãos. Não é uma crítica à postura desse ou daquele, é nos conscientizarmos que ainda vivemos em meio de uma família cuja maioria tem os corações endurecidos. Infelizmente, é a nossa família, mas a maioria ainda não se ocupa das aflições alheias. Egoístas, pensam só em si. Ainda poderíamos considerar o bálsamo e o unguento postos nas feridas do assaltado como sendo as orações do círculo de corações devotados à tarefa mediúnica. Moedas da caridade. As moedas pagas ao hospedeiro simbolizam-nas como renúncias e dificuldades, lutas e testemunhos solicitados aos membros da reunião, e o doutor da lei, zombeteiro e frio, representemos como sendo os companheiros conhecedores da via imortal, notificados das surpresas além túmulo,
indiferentes, entretanto, às tarefas sacrificiais do auxílio fraterno, como encontramos no seio da nossa família humana. Se abrasado pela mensagem espírita, militas na mediunidade em qualquer das suas múltiplas manifestações, ou fazes parte de algum círculo de socorro espiritual, unge-te de bondade e dá a tua cota de esforço aos falidos da vida da imortalidade, na via da imortalidade. Não lhes indiques quem são, de onde vêm, para onde vão, porque caíram. Fala-lhes de novo, do novo amanhã, e medica-os agora, socorrendo-os com bondade e abnegação. Sem qualquer função que desempenhes na tarefa espírita de assistência mediúnica, o bom samaritano, considerando todo e qualquer espírito que chegue ao núcleo de trabalho, não como o adversário de ontem, o obsessor de hoje ou o sempre inimigo, mas como o teu próximo, a quem deves ajudar, assim como Jesus, redivivo na mensagem espírita, continua ajudando-te, carinhoso e anônimo, do livro Consciência e Mediunidade, do projeto Manuel Filomeno de Henrique. Então, meus irmãos, estas eram as nossas reflexões para os médiuns iniciantes. Todos nós somos portadores de fragilidades morais, de limitações, de inquietudes, de incertezas. Mas não é por isso que o Mestre, nosso bom pastor, nos relega ao abandono. Ele nos conhece. Ele sabe das nossas condições, das nossas dores, das nossas aflições, dos nossos vícios, das nossas imperfeições morais. E assim mesmo, aposta em nós. Vai lá, João, vai de novo. Recomeça. Acerta o passo, dessa vez agora tu vais. Sobre a luz do Consolador que eu pedi ao Pai, Ele enviou à terra. É um farol que te guiará os passos para que tu não te perdas nas sombras do mundo. Faça bom uso desta oportunidade. Dedique-se a servir, aprenda a amar, aprenda a ser fraterno, solidário, tolerante, compreensivo. Seja um pouco mais cristão do que fostes até agora. Ajuda teus irmãos e aceita receber a ajuda deles. Aprende a cooperar e receber cooperação. Aprende a suportar os teus irmãos mais complicados, como eu te suporto até hoje. Não desiste deles, como eu não desisti de ti. E quando deixares o corpo e voltares para casa, receberás o galardão da paz de consciência, filha do dever retamente cumprido. Que este bom pastor nos abençoe e nos guarde no seu amor e na sua paz, como tem feito desde antes, e como fará nos dias do futuro infinito que iremos trilhar. Muita paz a todos.